Tá me ouvindo bem? Então, eu vou começar. Quem liga a câmera da sala, rapaz? Estão vendo minha tela? Então, começando mais uma aula aqui do NES. Hoje o assunto é cálculo 1. Então, a gente vai entrar agora nas disciplinas universitárias. E o objetivo é introduzir a noção de limite e fazer com que algumas coisas funcionem bem. Quadro verde, porque cálculo tem que ser em giz. Então, em homenagem à aula de cálculo, eu tenho que fazer quadro verde e céu branco. Na verdade, o limite, ele é o cálculo como ele é apresentado. A gente começa com o limite, vai para a derivada, depois vem para a integral. E esses dois aqui são conectados, apesar de serem operações distintas, pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vem antes, vem a Grécia Antiga, quando se fala de áreas. Esse aqui vem com Newton, quando se fala em taxa de variação. Isso aqui já vem século XVIII e XIX com o surgimento da análise. Então, a gente dá aula no sentido contrário da história. Então, nesses 2000 e poucos anos que a gente tem de cálculo, a gente vai fazer um processo inverso aqui. Tem livros que introduzem primeiro integral, mas vamos lá. O que é limite? Beleza? O limite, ele você estudar o que é o comportamento, o que acontece com a função quando nos aproximamos de um ponto. Esse ponto é que nos aproximamos pode pertencer ou não ao domínio da função.
informação. Beleza? Então, estudar limites é estudar comportamento de funções quando se aproxima de pontos. Uma definição empírica, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, se o valor de f de x se aproxima muito de L, bastante de L, quando x se aproxima de L. Escrevemos limite de f de x, quando x tende a A igual a L. Exemplo, um exponencial, é, sei lá, funções f de x igual a x ao quadrado. Esse é um exemplo clássico, beleza? Eu tenho que o limite de x de f de x com x sendo a 2 é igual a 4. Por quê? Supõe que você pega essa equação 1,9, 1,99, 1,999, 1,999 e assim sucessivamente. Então, quando eu vou fazer f de x, o f de x igual a 3,61, nesse caso aqui, 3,9 alguma coisa, e assim, e assim sucessivamente. Beleza? Ou seja, quanto mais eu me aproximo de 2, mais o f de x se aproxima de 4. Graficamente, escrever o seguinte, beleza? Isso quer dizer que eu tenho aqui o gráfico, né? É de x ao quadrado. Eu tenho aqui o 2. E o f de 2 é 4. Sempre que eu aproximo de 2 aqui, ó, mais o f de x chega perto de 4. Da mesma forma, se eu vir pelo lado direito e para o esquerdo. Eu posso pegar 2,01, 2,001, 2,00001, e assim finalmente. Então, independente do lado que eu vim, se eu vim indo pela direita, da esquerda para a direita, os F vão se aproximando aqui. E se eu vim pela direita indo para a esquerda, eu vou indo assim. Mas de qualquer forma, eu, eu consigo, eu vejo que ele se aproxima de 2. Isso é o que caiu uma calculadora. Beleza? Mas essa é a noção do limite. Mas lembra que eu falei que não necessariamente o ponto tem que estar no domínio. É,
Ou não necessariamente a função pode ser vista como uma sentença só. Ela pode ser função definida por partes. É aí onde vai entregar seu limite, beleza? Exemplo 2. Vou pegar f de x, definir por partes. Menos 1 meio de x ao quadrado, se x menor ou igual a menos ah, 1, se x menor ou igual a menos 1, e, e x ao quadrado menos 3 meio, se x for maior que menos 1. Né? Só um momento. Ah, ah, então, qual a melhor maneira de ver se esse. E a gente quer ver, vamos estudar. ah, essa função. Então, vamos fazer o gráfico. Vamos estudar o gráfico dessa função. Ok? Vamos fazer o gráfico de menos 1 meio x ao quadrado para x menor ou igual a menos 1. O menos 1 está aqui. E no menos 1 é menos 1 meio. Então, o gráfico dela vai ser aqui. Beleza? E vamos agora estudar o gráfico de x ao quadrado menos 3x sobre 2. Beleza? Esse é o uppush. O gráfico dela vai ser algo assim. Ó. Não, deixa eu ver lá. Vai ser algo assim. Beleza? Aí aqui é F1 e aqui é F2. E aqui é F2. Beleza? O F2 em x com a menos F2 de menos 1,
O F1, F2. O F2 de menos um é menos um meio. E o F1 de menos um é menos um meio. Então, eles colocam aqui. Então, você vê que a função escola, né? Então, o que acontece? Quando você se aproxima daqui, ó, Ô, Davi, precisamos de você. Cadê você? Eu pensei nele também. Mas você ia conversar com a gente para a gente deixar aqui o álbum. Davi Silva, oi. Faça seu papel de contador de piadas. E, por favor, diga o áudio que a gente está precisando treinar, testar aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde, pode me falar um pouco. Voltou. X tem que ser. Vamos para outro exemplo aqui. Esse aqui. Aqui o X tem que ser de 42. Ah, por quê? Porque o limite não existe, né? Então, o que acontece? Porque o X menos 2 é zero. Então não tem valor. Mas a gente pode calcular o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 2. Beleza? Por quê? Porque o limite
No limite, não é necessário que o ponto que você quer calcular, quer calculá-lo, esteja no domínio da função. Beleza? Por que que é o domínio dessa função? É todo mundo menos o 2. Só que, tipo assim, você tem que o 2 não está no domínio, mas você pode vir aproximar dos dois, tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza? Ou seja, quando isso acontece, dizendo que o 2 é ponto de acumulação. Então, ou seja, ele pode ser aproximado dos dois lados por pontos do domínio. Nesse tipo de limite que a gente faz, se eu calcular esse limite é da forma limite de x tendendo a 2 de f de x sobre v de x, onde f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 e g de x é x menos 2. Nesse caso, se eu calcular o f de 2, eu tenho que o f de 2 é zero e o g de 2 é zero. Então, essa função tem um comportamento muito estranho. Porém, como o 2 é raiz, eu consigo escrever o f de x como sendo x menos 2 vezes x menos 1. Beleza? Então, na verdade, o limite de x tendendo a 2, x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 2 é igual, se ele existir, a limite de x tendendo a 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes x menos 2 vezes x mais 1, x menos 1 sobre x menos 2. Olha o que acontece, pessoal. Vocês concordam que aqui o x se aproxima de 2, mas não é 2? Então, em qualquer cara que se calcular que for de 2, você tem de 0 e aqui também. Então, consigo simplificar. Então, isso aqui, na verdade, simplificando, é limite de x tem que dar 2 de x menos 1. Aí é um polinômio, né? Vai ser 2 menos 1, é 1. Porque quando o x está próximo de 2, o x se aproxima de 2, ele fica 2 menos 1. Então, nem sempre o ponto pode ficar no domínio para calcular o limite. Tá tranquilo até agora?
Dúvidas, pessoal? Dúvidas, sugestões? Então, beleza. A gente viu que não podia estar no domínio. E se estiver no domínio? Agora, um exemplo que a gente vai dar, o exemplo 4, é o seguinte. O ponto está no domínio, mas o limite é diferente do valor da função no ponto. Beleza? Esse é o próximo exemplo. Vamos definir a função assim, f de x igual a x ao quadrado menos 1, se x menor que 1, 3, se x igual a 1, mas, e x menos 1, se x maior que 1. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Se x for menor que 1, a função vai ser o quê? Aqui é 1, vai ser igual a isso aqui, a para 1. Beleza? No 1 ela é 3. E se o x for maior que 1, ela é algo assim. Beleza? Aí, pessoal, analisando o gráfico, qual é o limite de x tendendo a 1, f de x? E aí, quem consegue responder? Limite. Quando x se aproxima de 1, de qual valor se aproxima f de x? Vai ser 3? Vai ser o quê? Esse é o limite. E aí, quero justificativo, né? Um desse 3 e outro desse 0. Defenda sua resposta. E abre um áudio e fala, rapaz. Sobe nas três equações lá, por favor, professor. Essa aqui, ó. E eu quero saber o limite de x contendo a 1. O x se aproxima de 1, o f de x se aproxima de 1. E aí? Bora, pessoal, fala. Aula modesta.
Professor, pelo que eu entendi, é 0 e não 3, porque o 3 é o próprio 1, né? E o 0 tá se aproximando. Tá certo isso? Sim, porque, olha, analisa o gráfico. Quando o número aqui, ó, se aproxima de zero, o f dele é isso aqui, né? O valor de f vai se aproximando de quem? Desse lado. Limite de x tende a 1, df de x. Isso aqui. Por exemplo, vamos fazer, por exemplo, x menor que 1. Vamos fazer x igual a 0,9, x igual a 0,95, x igual a 0,99. O f de x vai ser quem? 0,81, depois 0,9025, na verdade é menos 0,19, aqui vai ser menos 0,075, aqui menos 0,039, e assim por diante. Você quer saber o comportamento da função, não do valor do ponto. Tanto faz o valor do ponto. Beleza? Então, quando você está superando pelo lado esquerdo, menor que 1, o valor vai ficando perto do zero. E se eu vier pela direita do ponto, aqui, ó, o valor vai se aproximando do zero. E assim por diante. Beleza? Então, esse limite aqui é zero. A gente analisa o gráfico e conclui que o limite é zero. Tranquilo? Ficou claro? Então, lembrando, limite não quer saber o valor da função no ponto. Nem precisa estar definindo o ponto. Ela tem que ser o quê? Ponto da acumulação. Ela tem que ser um ponto no plano onde eu consigo me aproximar por ambos os lados da, desse ponto para o ponto de domínio. Essa que é a ideia. Ok. Porque é o seguinte, ó, eu não quero saber o que esse exemplo mostra. Que eu não estou importando com o valor do ponto. Eu quero saber do que acontece perto dele. Então, se você analisar o gráfico, a gente percebe que nessa função, se eu ver me aproximando pela esquerda, ela é igual a essa. E sempre que eu me aproximo de 1, esse valor fica muito perto de zero. Então, por esse lado, o valor vai ser zero. Pelo outro lado, também vai ser zero. Então, o limite vai ser zero. Então, apesar da função estar definida como 3, o limite, quando x se aproxima desse ponto 1, é zero. Então, o limite é mais sobre o comportamento próximo
do que com o que acontece exatamente no ponto. Essa é que esse exemplo mostra. Oi. Oi, pode falar. Você já me ouviu bem, pelo menos? Ficou claro, pessoal? Beleza. Não é o valor máximo. É o valor que fica muito próximo. Essa é a ideia. Máximo não é a palavra. É o que acontece perto. Mas por que isso acontece? Essa função, pessoal, ela é polinomial? Não, né? Ela não é polinômio. Ela não é. Então, outro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte: é a noção de limite lateral. É, limite de x tendendo a f de x igual a L, se f de x se aproxima muito, muito, de L, quando x tende a L, a pela esquerda. Beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o limite pela esquerda f de x é zero. Porque quando ele vem, o ponto está aqui, quando você vem se aproximando pela esquerda dele, todo mundo fica perto de zero. E o limite de x tendendo a pela direita de f de x igual a m, se f de x se aproxima, se aproxima de m quando x tende a pela direita. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o limite de x tende a 1 pela direita é zero. Por quê? O 1 está aqui. Quando eu venho me aproximando pela direita dele aqui, ó, o valor vai, é x menos 1 que vai tender a zero. Beleza? Propriedade. É, propriedade 1 é limite de x tende a igual a L, se somente se os limites laterais são iguais
igual a ela. Entendeu? Professor, não dá para entender muito bem não a anotação. É o seguinte, tá? Vou refazer. Limite de x tendendo a pela esquerda de f de x. Tendendo a, esquece esse triângulo. É igual a x. De x tendendo a é igual a L. Se somente se os limites laterais estão iguais e são iguais a L. Beleza? Então, estudar limites é estudar a aproximação por ambos os lados e ver se eles são iguais. Ou seja, eu não estou interessado em nenhum momento que acontece no ponto, mas sim sempre perto dele. Essa é a ideia da noção de cálculo. Ele se aproximar do que está perto do cara. É estilo de aproximações. Tá? O professor, esse a menos, esse a mais, é um que chega de um lado, outro chega do outro, né? É, caiu a internet aqui. Peraí. Mas basicamente é isso. É um pelo lado, outro pelo outro. Eu não consigo mais mostrar a tela porque caiu a internet. Mas deu para entender mais ou menos? Sim. Pessoal, 15 minutos aí. Pode. Hoje também sai a primeira lista de cálculo. Sem prorrogação de prazo. E vamos definir também o monitor. Oi? Meu bem? Uhum. Quem é o quê? Não tem ainda. Mas tinha visto. Tem que definir essa semana. É, vai continuar, pessoal. Tá dando o quê mesmo? É, por exemplo, vamos um exemplo 5 aqui.
Ah, vamos pegar o s de x igual a x ao quadrado menos 2 e x for menor que 2, x mais 1, se x for maior que 2. Vamos fazer o gráfico. Ah, para x menor que 2, ah, vai ser algo assim. 1, 2, e para x maior que 2, vai ser algo assim. Ó. Aqui, perto do 2, esse carinha chega perto do 2 aqui. E pela direita, se maior que 2, a função vai ser mais ou menos aqui. Ó. Aqui 3 e uma reta assim. Aí, pessoal, qual o limite de x tendendo a 2 pela esquerda? E aí? 2, né? Por quê? Eu vou me aproximando por aqui e o valor vai se aproximando do 2. E pela direita? 3. Porque eu vou me aproximando por aqui e os valores vão ficando aqui perto. Aí existe o limite de x tendendo a 2 de f de x. Existe? Não. Por quê? Os dois limites laterais existem, mas são distintos. Não, pois limite de x tendendo a 2 pela esquerda de x é diferente do limite de x tendendo a 2 pela direita f de x. Beleza? Propriedade de limite. Propriedade. C. Limite de x tendendo a f de x igual a L. E. Limite de x tendendo a f de x igual a g de x. Igual a N. Vale. É. Limite de x tendendo a de f de x mais g de x é igual ao limite de x tendendo a de f de x mais limite de x tendendo a g de x. Limite de x tendendo a f de x vezes g de x é igual ao limite de x tendendo a f de x vezes limite de x tendendo a g de x.
limite de x tende a de f de x elevado a n é igual ao limite de x tende a de x elevado a n. N natural. N é natural. Se L for distinto de zero, o Z, o N, pode pertencer a Z. Na verdade, vou ignorar isso. 4. Se o N for distinto de zero, então, limite de x tendendo a de f de x sobre g de x é igual a L por N. Beleza? Então, assim, e tem as propriedades de limites, elas funcionam mesmo, ela tem, só tem duas propriedades. Além, ok? É, limites óbvios mais importantes, mais importantes, se f de x for um polinômio, sim, f de x, se f de x for constante, se ela for constante, então o limite de x tendendo a f de x é k para todo x no domínio de f. Beleza? É, consequência, ou corolário, isso é óbvio, né? Porque a gente fala do corolário, isso aqui é só desenhar um gráfico, a função constante é isso. Então, sempre considerar indo por qualquer lado, para qualquer ponto, é, a função é sempre o mesmo valor. Então, o limite é tudo. Consequência, limite de x tende a f de x, de, sei lá, de uma constante de f de x, é k vezes limite x tende a f de x. Beleza? Que o limite existe, obviamente. Então, existe uma prática boa. Lembrando, observação importante nessa proporção, pessoal. Uma proporção anterior
Aí, na proposição anterior, assumimos que os limites existem. Assumimos que os limites existem. Beleza? Por exemplo 6 é o seguinte. Vamos definir a função f de RR, beleza? Onde o f de x é igual a menos 1, se x for racional, e 1 se x for irracional. Beleza? E vamos estudar o limite de x tendendo a zero de f de x. Esse é um caso clássico para mostrar que a gente definiu o limite de uma maneira gráfica, mas que nesse caso ela tem outra interpretação. É um limitante. Lembrando, pessoal, relembrando, 0 pode ser aproximado por ambos os lados por números racionais. Beleza? Por exemplo, a gente pode ter aqui o 0 e a gente pode pegar menos 1 sobre n, por exemplo. Menos 1, menos 1 meio, menos 1 terço, e assim por diante. E a gente pode pegar 1 sobre n, por exemplo, 1 meio, 1 terço. Todos esses carinhos aqui, 1 sobre n, fica muito próximo de 0. Beleza? E 2 é que podemos aproximar 0 por ambos os lados por números irracionais. É só pegar menos raiz de 2 sobre n aqui. Isso aqui se aproxima de 0 quando n fica muito grande. Isso aqui também. Ou seja, o 0 está aqui. Por exemplo, eu tenho menos raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 3, e assim por diante. E pela direita eu tenho a raiz de 2, a raiz de 2 sobre 2. Uhum. Beleza? Ou seja, se eu aproximar o 2, o 0, por números racionais, o que acontece com o comportamento de f de x? Beleza? Se eu aproximo x por a para 0
com o x pertencente à racional, o f de x vai se aproximar de quem? De 1. Por quê? Menos 1. Porque nos números racionais, a função é sempre menos 1. E se eu aproximo zero de x com x não sendo racionais, o f de x, como ele é constante igual a 1, ele vai se aproximar de 1. Beleza? Ou seja, esse limite não existe. Mesmo o, o f de zero estando sendo definido como menos 1, eu tenho uma família de caras se aproximando dele, que também é menos 1. Por outro lado, eu tenho outra família que se aproxima dele que, não vai, que é igual a 1. O gráfico dessa função era um negócio assim, ó. Tem uma poeirinha aqui 1 e uma poeirinha aqui menos 1. 1 é no conjunto não enumerável, como a gente viu no curso de funções, que os racionais eles são densos em reta, quando eles não preenchem. Aí quando você preenche, você tem um conjunto não enumerável. Essa, a gente viu o argumento da densidade infinita da diagonal de Cantor. Beleza? Por que eu fazendo isso aqui? Ó? Logo, o limite de x elevado a zero, f de x, não existe. Beleza? É, porém, é o seguinte, vamos pegar a função f de x e menos f de x. Se eu considerar eu tenho aqui o limite de x tendendo a zero de f de x somando, independente do valor de f de x e f de x, f de x menos f de x vai ser sempre zero. Então, aqui é o limite de x tendendo a zero de zero, que é zero. Isso aqui é um contra-exemplo que, nessa proposição, essa propriedade de propriedades, os limites existirem é fundamental para as consequências. Então, a gente sempre parte do princípio que o limite existe. Beleza? Ficou claro isso aqui no exemplo, pessoal? Um exemplo mais delicado, mas que é importante. Então, tipo, essa propriedade de somar, multiplicar, dividir, só podem ser aplicadas se os limites existem. Mesmo que o limite da divisão, que o limite da soma, faça a diferença. Beleza? Ficou claro? Fale. Não ficou claro. Ah, ficou claro, né? É um exemplo mais delicado, mas é muito bonito, sabe? Por isso que as aulas de funções foram muito importantes, entendeu? Para deixar as coisas mais claras, entendeu? Ok. É, consequência, se f de x é um polinômio, então, limite de x que me dá f de x vai ser f de a. Beleza?
Ok. Por que isso? É só lembrar que o limite de x tendendo a de x é a. Então, se eu levar isso a n, limite de x tende a, sei lá, de a i vezes xi de x elevado a i é igual a i vezes a elevado a i. Então, limite de x tendendo a de somatório de variando de 0 até a e x elevado a i, nada mais é do que o somatório de variando de 0 até n de a i vezes a elevado a i, que nada mais é do que f de a, e esse aqui é o f de x. Beleza? Ok. Vamos falar agora de um teorema bem bonitinho, que é o teorema do confronto, que ele também chama de sanduíche. O que diz esse teorema? O que diz esse teorema é o seguinte, ó. Pega as funções f de x, f, g e h, funções tais que f de x menor ou igual que g de x menor ou igual que h de x para funções tais que isso é verdade, isso é verdade, e o domínio de f é igual ao domínio de g, domínio de h, elas satisfazem isso e uma função esmaga a outra, beleza? Uma função, existe uma sequência, cada todo x pertencente ao, chama isso daqui de D, e limite de x tende a f de x é igual ao limite de x tende a e h de x, beleza? Então, o limite de x tende a dg de x, chamar isso aqui de L também vai ser L. Por que sanduíche? Diz, porque basicamente é o seguinte, se você pegar o gráfico, ó. O F está aqui, o H está aqui e o G está aqui. Se, se nesse ponto, esse carinha, aproximando de um ponto aqui, ficam muito perto de um ponto, então esse carinha, por estar no meio, também vai ter o mesmo comportamento. Por isso que a gente chama de sanduíche, porque dá uma sensação de esmagamento. Beleza? Essa é a ideia.
É, né? Uhum. Vamos calcular um limite aqui, que é o seguinte, ó. Limite de x tende a zero de x ao quadrado seno d1 sobre x. Beleza? O seno de 1 sobre x está definido? Não, porque 1 sobre x não está definido. Então não faz sentido falar de seno de 1 sobre x, né? Ok. É, Porém, pessoal, a gente sabe que menos 1 é menor ou igual que seno de 1 sobre x, menor ou igual que 1. Beleza? Além disso, como x ao quadrado é maior que igual que zero, temos que limite entre menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x menor ou igual que x ao quadrado. Beleza? Aí vamos calcular o limite de x tendendo a zero de menos x ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. E o limite de x tendendo a zero x ao quadrado vai dar zero. Como o limite aqui são iguais, esse aqui vai para zero, esse aqui para zero, eu não preciso nem mostrar que esse limite existe. O teorema do confronto, ele vê que é o seguinte, uma análise do teorema do confronto. Ele não diz que esse limite existe já de cara. Ele é muito profundo. Por quê? Ele diz que se os limites da esquerda existem e o da direita existem e são iguais, então do meio vai existir e vai ser igual. Então eu não tenho que perguntar se isso aqui existe. O teorema do confronto me dá. Como os ambos são iguais a zero, temos então, pelo teorema do confronto, do sanduíche, limite de x tende a zero de x ao quadrado seno de 1 sobre x vai ser zero. Então, assim, é um teorema muito forte, né? Você não tem que ficar necessariamente olhando o gráfico. Aí a gente vai usar essa noção aqui, ó. A gente, por exemplo, é isso. No site.
A gente quer calcular. Vamos agora, o que a gente chama que é o limite fundamental trigonométrico. Beleza? A gente quer mostrar, enunciado, limite de x tendo a zero, seno de x sobre x é igual a ideia é mais ou menos simples. Considera um círculo de raio 1. Tá vendo? E vamos fazer essa coisa aqui. Ó. Beleza? Se o círculo tem raio 1, vou fazer uma linha maior. Vamos fazer um círculo aqui. Se esse ângulo aqui é x, beleza? Qual o comprimento desse caminho aqui? X. E quem é esse carinha aqui, ó? Seno de x, que é o raio 1. Então, se você comparar esse com esse ladinho aqui, como ele está interno, ele vai ser menor. Então, tem o que x menor ou igual a seno de x. E quem é esse carinha aqui? Tangente de x. Então, comparando, é o contrário aqui. Seno de x menor ou igual a x, menor ou igual a tangente de x, esquecendo sobre cosseno. Dividido. Como a gente está no positivo aqui, eu tenho que 1 menor ou igual que x sobre seno de x, menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Beleza? Então vamos analisar, usar o teleconfronto para analisar esses carinhas aqui. Ó. Lembrando que o gráfico do cosseno, ele começa assim. Ele é um gráfico assim. O daqui é 1, ao máximo, e vai descendo. Então, se você analisar o gráfico, o limite de x tendendo a zero de cosseno de x é igual a 1. Beleza? O que implica que o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x também vai ser 1. Então, o limite de x tendendo a zero. Como esse lado é 1 e esse limite aqui com x a zero vai ser 1, de x tendendo a zero de x sobre seno de x é igual a 1, também vai ser 1. A gente pode substituir, calcular o inverso, como sendo de x, assim, perto de zero ele é diferente de zero, vai implicar que o limite de x tendendo a zero de x, seno de x sobre x, também é 1. Beleza? Então aqui é o que a gente chama de fundamental, é o limite fundamental trigonométrico. Daqui vai sair todas as derivadas. Aí,
É, outras propriedades, outras propriedades. Distinções, trigonométricas. Beleza? Limite de x tendo a lição de x é igual a seno de A. Limite de x tendo a cosseno de x é igual a cosseno de A. Quem lembra o gráfico da tangente? O gráfico da tangente é algo mais ou menos assim. O gráfico é isso aqui. Analisando o gráfico, o que nós temos? A gente percebe que, se não for um múltiplo π sobre 2 mais k vezes π, o limite vai ser o próprio tangente do ângulo, né? E quando é limite de x tendendo a um carinha da forma π sobre 2 mais kπ, não vai existir. Por esse lado ele cresce muito, e por esse lado ele decresce muito. É o que eu tenho que criar. X, não vou da forma π sobre 2 mais k vezes π, k inteiro. Beleza. Uhum. Uhum. Ok. Uhum. Pessoal, a gente percebe que esse limite aqui, ó, quando o x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, a função cresce muito. Por quê? A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Beleza? E de 0 a π sobre 2 ambos são positivos. O seno, quando se aproxima de π sobre 2, vai para 1 e o cosseno vai para 0. Então você divide 1 por um número que é muito pequeno, quanto mais perto de 0. Então esse carinha aí, ele cresce que a gente chama de infinito. Da mesma forma, π sobre 2, ó, o cosseno de π sobre 2, entre π sobre 2 e π, ele é menor que 0. Então o seno vai se aproximar de 1, indo para a direita, do π sobre 2, e o cosseno se aproxima de 0. Então é 1 dividido por algo negativo muito pequeno. Então é algo muito grande.
Nesse caso, a gente diz que os limites eles tendem a infinito. Beleza? Limite de x tendendo a de f de x é igual a infinito se f de x fica cada vez maior quando x se aproxima de a. De a. Exemplo, esse, f de x é igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Beleza? Então, f de x, o limite de x tendendo a 2, de f de x, o que acontece? Esse carinha aqui é positivo, maior que zero. E esse carinha aqui, quando se aproxima de 2, ele vai se aproximando muito de zero. Então é algo muito pequeno. Só como você leva ao quadrado, isso aqui é algo positivo. Então esse carinha aqui cresce muito. Por exemplo, eu posso fazer a sequência xn, 2 mais um sobre n. Então tem que o f de xn nada mais é do que n ao quadrado. Ou seja, a função cresce muito cada vez mais. Então, nesse caso, a gente diz que a função cresce infinito. E é um comportamento uniforme, assim. Não uniforme, mas assim, padrão. Você não consegue nenhum ponto perto dele, que uma sequência de pontos perto dele, que esse comportamento quebra. Beleza? Uhum. Vamos fazer mais exemplos. Exemplo 9. É, quero calcular o limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 menos cosseno de x. Beleza? Quando x tende a zero, isso aqui vai para zero e para 1. Só o cosseno de x, quando ele x fica muito pequeno, nem sempre não tem como concluir. É, isso aqui é o quê? Por um lado, se x está aproxima pela esquerda, o gráfico do cosseno é assim, e aqui é o zero. Pela esquerda, ele é negativo, se aproxima de 1, e pela direita ele é positivo, né, por cima de 2. Então esse limite aqui, por mais que pareça infinito, não é. O limite de x tendendo a zero pela esquerda, de 1 sobre 1 menos cosseno de x, vai ser, em vez de infinito, vai ser menos infinito. O que é menos infinito? É só que, em vez de ficar muito grande, quando se aproxima, no lugar de f ficar muito pequeno. É, menos cosseno de x. Espera aí, volta aqui.
Na verdade, isso aqui é mais infinito. Porque ambos são menores que um. Vai ser mais infinito, não menos infinito. Beleza? Então, esse é outro exemplo. Você não tem cosseno de x maior que um. Por exemplo. Ah, agora vamos. E quando o limite de x tende a A de f de x é igual a menos infinito? Significa que f de x fica muito negativo, quanto você quiser, quando x se aproxima de A. Por exemplo, o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre menos x menos 1 ao quadrado. Esse carinha aqui vai ficar muito perto de zero, porém negativo. Então, dividido por algo muito perto de zero negativo, vai tender para o menos infinito. Fica muito pequeno. Basta pegar a sequência xn, 1 mais 1 sobre n, e ver que 1 dividido por 1 menos 1 sobre n ao quadrado, isso aqui nada mais é do que menos n ao quadrado. E pode ficar tão negativo quanto você quiser. Está muito negativo, beleza? É, porém, tem uns limites tão bacanas. Por exemplo, vamos calcular limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Isso aqui se aproxima de zero e se aproxima de zero. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 1 menos cosseno de x sobre x nada mais é do que 1 menos cosseno de x. Como x perde zero, ele é diferente, muito diferente de menos 1, basta multiplicar por 1 mais cosseno de x em cima e 1 mais cosseno de x embaixo. Beleza? Que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, dividido por x, vezes 1 mais cosseno de x. Top. Que nada mais é do que 1 menos cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de x, dividido por x, vezes 1 mais cosseno de x. Que nada mais é do que seno de x, vezes seno de x sobre x, vezes 1 sobre 1, mais cosseno de x. Beleza? Pessoal, esse limite aqui vai para zero, né? Beleza? E esses dois carinhos aqui são limitados. Como eles são limitados, sendo de x e isso aqui também, porque um mais cosseno de x, um cosseno de x varia entre perto de x, entre ele é sempre menor que um e esse carinha aqui tende para zero, então esse produto aqui tende para zero. Porque esse carinha aqui ele é finito, ele não fica infinito, e esse carinha aqui não fica infinito. Beleza? Então, o limite de x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre. Esse aqui tende a 1, na verdade. Esse tende a zero. E esse é um carinha limitado. Limitado. Tá vendo? Nada mais é do que zero. Então,
Entendeu? A própria proporção, que é mais geral, é o seguinte: se limite de x tende a zero, f de x for zero, e g de x, o módulo disso, for limitado, então, limite de x tendendo a zero, de f de x vezes g de x é igual a zero. Essa é a proporção que a gente traz aqui, além do limite trigonomérico, né? Porque a gente usou que essa função, na verdade, o limite é zero. E esse carinha aqui é limitado. Uhum. Vamos a outra agora. Limite de x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, que é igual. Aí eu faço a mesma coisa, que vai ser igual seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Isso aqui nada mais é do que seno de x sobre x, seno de x sobre x, em 1 sobre 1 mais cosseno de x. Aí tem que o limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x é igual a 1, e o limite de x tende a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Cosseno de x vai para 1, constante a zero, então vai ser 1 meio. Então, limite de x tende a zero de 1 mais cosseno de x sobre x ao quadrado é igual a 1 meio. Ou seja, isso aqui é zero e isso aqui é 1 meio. São propriedades bem... São é coisa bem legal do seno. Ok. Pessoal, dúvidas? Nada, entenderam tudo? Sim, não, mais ou menos. Trivial. Pessoal, tá muito pesado, para por aqui, continua com vocês estão. Bora, pessoal, fala. E aí? Isaac deixou de ser ouvinte, que é o confiança. E aí, Kenberg, Renato, Vitor Miguel, Kenberg, Pedro, Marcos.
Sextão. Kevin, Simon. Beleza. Vamos falar de quê agora? Mais exemplo, mais conteúdo. Isso é exercício, né? Ah, exercício para vocês fazerem. Ah, tá. Então vou parar a gravação. É o que vai para o YouTube antes disso. E. Ok.